Boa tarde, gente. Já quase noite. Aqui em Londrina, dia chuvoso. Então, na verdade, hoje o dia inteiro virou um dia de noite. Espero que todo mundo estejam bem aí nas suas casas. Enfim, lutando por uma quarentena de direitos. Aqui a gente começa mais um Venâncio Conversa. Já são vários papos. Em geral, a gente, né, tá transitando entre várias questões bem legais, e sempre pensando na economia, política, cultura ainda, queremos trabalhar alguns temas nesse sentido. E hoje a gente traz um tema muito caro para nossa página, que é o debate da sustentabilidade da agroecologia, que é um tema que eu trabalho há um tempo já, acho que enfim, né, tenho uma certa experiência com esse debate sobre a linha alimentar, essa luta da terra, essa luta por um outro modelo de produção. E aqui a gente traz, mas é legal sempre conversar, é legal sempre o bate-papo. Então, para mostrar que o pensamento e a luta nunca é individual, sempre coletiva. E hoje a gente traz aqui uma galera muito bacana, que eu também conheço há pouco tempo, mas já gostei dessa galera. Acho que a gente já tem conversado bastante. O Vitor Silveira, que é estudante de agronomia, a Laila Menetino, é isso, Laila? Isso, que é jornalista, ambientalista, a Janete Rosane, que é produtora orgânica. Então, uma galera que discute, né, do tema da agroecologia, do tema da pensar novas formas, até pensar a discussão entre rural e urbano, gente que sempre tentamos trazer, né, o debate teórico, mas a vivência das pessoas, a vivência conta muito, a reflexão crítica das vivências. Então, aqui a gente continua nessa linha. Bom, começando já essa conversa, porque é importante conversar, quero puxar aí a Laila para trazer um pouco esse debate, porque a gente precisa desintoxicar a natureza, Laila. Oi, gente. Obrigada, né, pelo espaço por estar aqui. Essa pergunta ela é muito necessária, como você mesmo disse para mim esses dias, né, Venâncio? Então, puxando um pouquinho para começar pela vivência, como que eu parei para pensar sobre essa questão da natureza estar intoxicada, né? Eu acho que isso vem até um pouco da minha condição de uma pessoa que tem privilégios, né? Então, eu tive uma ótima educação aqui em Londrina. Posso citar, né, que é a Escola Seta, que tem uma metodologia diferente há 40 anos trabalhando construtivismo. Então, a gente tinha muitas vivências relacionadas à natureza, e isso era natural para mim, né? Também como londrinense, pé vermelho, eu sempre vivi muito próxima do sítio do meu avô. A gente ia no final de semana ali em Tamarana, andava muito a cavalo, tinha muita mata ali, cachoeiras, né? Tinha história de índio. O índio ali em Tamarana, para mim, aparecia sempre como, assim, aquela figura que a gente tinha medo, que aparecia no meio do mato, era como se fosse um espírito, né? Quem contava isso pra gente era o seu Miguel, que era um trabalhador do campo, que ajudava lá meu avô a cuidar do pequeno sítio, né? Que era para lazer da família. Me lembro até que o filho do seu Miguel depois entrou no MST e conquistou até um pedaço de terra, e ele produz hoje na sua própria terra, ali em Camarão. Então, essas coisas foram passando e eu era criança, né? Aí, quando eu fui fazer jornalismo, muito por influência do meu pai, que é jornalista aqui na cidade, e ele falou para mim, faça direito também, porque o jornalismo é muito complicado, né? Para você ter emprego, então você precisa ter uma... Enfim, me levou a fazer direito também. E aí, quando eu estava na faculdade estudando os dois cursos, uma coisa eu encontrei muito em comum, que era, na época, a questão ambiental. Eu participei de um estágio na Rádio Universidade da UEL, que chamava... era Rádio Eco, Rádio no Meio Ambiente. E a gente eu era estagiária, entrevistava vários professores da UEL, e vários tinham pesquisa, né, sobre ecologia,
E aí eu comecei a entender várias coisas, aquilo me abriu a cabeça, assim, de uma forma, eu uni os conhecimentos dos dois cursos, do direito, do jornalismo, e vi que aquele conhecimento era interdisciplinar, aquilo me apaixonou. Aí passou mais um tempo, só um parênteses aí, né, nessas entrevistas eu conheci o pessoal do Labre, né, do Laboratório de Biodiversidade, conheci na época a professora Cirlei, e conheci o que estava acontecendo no momento, era 2005, que era um movimento grande, uma luta, né, de vários professores, pesquisadores, contra a usina Mauá no Rio Tibagi, porque o pessoal tinha uma pesquisa de 15 anos no Rio Tibagi, né, muitos conhecimentos, e toda aquela área de mega biodiversidade seria então alagada. Aí eu resolvi fazer uma reportagem lá, e o carro da UEL nos levava naquela época para fazer reportagens. Eu fui com a professora Cirlei, a gente conheceu Ribeirinhos, aquilo foi assim uma transformação. E nesse meio tempo também, numa aula, apareceu uma figura falando, olha, eu acabei de entrar numa ONG aqui em Londrina, a ONG MAI, Meio Ambiente Equilibrado, eu sou jornalista, tem um pessoal que estuda direito, tem um grupo de direito ambiental que estuda ações civis públicas em prol do meio ambiente de Londrina. Então, na época, tinham 3 bases o grupo de direito ambiental. Era a favor das praças, então buscava anular as desafetações, as doações de praça. Era sobre loteamentos irregulares em área de preservação permanente, né? E depois pegamos também essa questão do Rio Tibagi. E aí, no grupo de direito ambiental, eu fui me aprofundando, né, nesse tema. Quando eu me formei como jornalista e como advogada, eu já estava totalmente envolvida no tema do meio ambiente e acabei trabalhando nessa área. Então, há 11 anos eu trabalho com consultoria ambiental. Nesse meio tempo, né, todo de conhecimentos, a gente teve vários projetos, pudemos conhecer agricultores familiares aqui na região de Londrina, e isso foi cada vez mais abrindo a cabeça. Então, pensar em desintoxicar a terra significa entender quem nós somos, né? Como essa relação nossa do ser humano com a natureza. E se a gente pegar, então, o gancho aqui de Londrina, no norte do Paraná, eu vou pegar 2 recortes históricos para comentar sobre essa relação aqui em Londrina. Londrina é uma cidade pujante, né? Que se desenvolveu, uma cidade média, que tem em comparação com outras realidades do Brasil, uma grande qualidade de vida. E a gente tem também uma riqueza urbana, que são os nossos fundos de vale. Né? Londrina, quando foi planejada, uma pessoa que foi fundamental tinha sido prefeito de São Paulo e veio planejar Londrina. Quando ele fez ele percebeu que em São Paulo havia os alagamentos, haviam problemas de drenagem urbana. Então, ele planejou as principais vias da cidade nos pontos mais altos. E ele preservou naquele núcleo urbano esses rios, né? Que em muitas cidades eles estão embaixo da terra, canalizados, a gente não vê, mas em Londrina a gente tem um verde muito grande na paisagem. E aí a gente, na ONG MAI, fazia uma atividade que chamava Passeio de Bacia. Eu tive a experiência de algumas pessoas que me ensinaram, né, que andavam comigo pelo fundo de vale e explicavam, qual que é o caminho da água na cidade. Quando eu entendi aquilo, e a água passou a ser uma coisa muito didática para mim, porque ela conecta todo mundo. E todo mundo, seja na cidade ou no campo, vive dentro de um território que é uma bacia hidrográfica. Então, por exemplo, aqui onde eu moro, né? Eu estou dentro da microbacia do Ribeirão Cambé, que forma os lagos Igapó, em Londrina. Então, tudo que eu faço aqui na minha casa, se eu jogo um lixo no chão, se vaza óleo do meu carro, qualquer coisa, pequenas poluições diárias, todo mundo na cidade acaba contribuindo muito. Então, por que o Lago Igapó hoje, se você andar, eu estava andando um dia de chuva, ele está totalmente barrento, assoreado, forma espuma, né? Ele está intoxicado. O Lago Igapó está intoxicado. Por quê? Em Londrina, a gente tem uma realidade, como eu já falei no início, que é privilegiada, né? De um bom índice de saneamento. A gente não tem
aqui próximo do Lago Igapó, por exemplo, nenhuma ocupação e no caso, como a gente fala, favela, né? Não tem nenhuma habitação precária. Tem alguns, mas é muito pouco perto de grandes cidades. Então, o que polui o Lago Igapó em Londrina? Não é o esgoto, não são indústrias. A maioria, né, da cidade não tem indústria. O que está poluindo o lago? Somos todos nós. Né? São as construções que deixam os materiais de construção na calçada, toda essa terra que vai com muita força direto para o lago sempre que chove. Então, antes da gente viver em Londrina, aqui era uma grande mata exuberante, uma floresta tropical, né, com aquelas perobas enormes que despontavam na paisagem. A gente teve na rota essa questão do pioneirismo, né, do Bandeirante de ser um local que vieram muitos imigrantes desbravar, né, aquela terra nova de promessas, e a gente rapidamente desmatou tudo aqui. O que sobrou, por exemplo, na paisagem rural de Londrina, são pequenos fragmentos, né, florestais de verde desconectados, isolados. Então, a gente tem uma grande mata, que a gente pode falar que ainda abriga um pouco dessa biodiversidade aqui, que é a Mata dos Godói, né? Aí, a gente chega, desmata tudo de uma vez, começa dentro da cidade a cimentar tudo. E o que são os bueiros? Né? É o ralo para essa água toda que antes infiltrava devagarzinho pelo solo, ia sendo purificada pelas raízes da terra. Ela ia alimentando, né, levando os nutrientes. Hoje ela vai por cima do cimento ou no bueiro com uma força grande, levando muito lixo, muita poluição, muita terra, e tudo isso vai direto no rio mais próximo, que é o nosso Lago Igapó, né, do Ribeirão Cambé. O Ribeirão Cambé segue, sai da área urbana, passa lá pelo Parque Arthur Thomas, segue, a área urbana vai chegar na zona rural, vai chegar lá no Ribeirão Três Bocas, onde a gente ainda tem agricultores familiares aqui em Londrina, e deságua no nosso grande rio, o Rio Tibagi. Então, todos nós fazemos parte desse Rio Tibagi. Né? E se a gente está, de alguma forma, contribuindo para essa, prejudicando a qualidade dessa água, a gente está prejudicando a qualidade da nossa vida. E cada vez mais a gente vai precisar investir em muito dinheiro para tratar essa água, que a gente está sujando à toa, né? E vai ter uma série de problemas aí no futuro. Isso pode acontecer, realmente algo que vários cientistas já provaram, né? Qual que é a qualidade da nossa água? Pode até parecer que não tem falta aqui, porque a gente não vive num lugar desértico, né? Tem muita abundância de água. Mas a gente tem uma escassez de qualidade da água. E vai ficando cada vez mais caro para tratar essa água. Então, por que a gente precisa, na cidade, ter um outro olhar sobre isso, né? A gente vai estar desintoxicando a água e nós mesmos, porque a partir do momento que a gente presta atenção no lixo que a gente gera, na rua onde a gente mora, a gente começa a perceber também que a gente tem uma ligação com esse rio Tibagi. Aí eu volto lá na questão da usina hidrelétrica. Por que a usina hidrelétrica, da forma que foi construída, ela intoxica a água, né? Aquela água que tinha um ambiente corrente, de repente parada, e ali toda aquela biodiversidade acaba não suportando aquele novo ambiente, então se proliferam várias algas naquele ambiente que tem pouco oxigênio, e a água vai perdendo cada vez mais a sua qualidade, né? Ficando com aquele aspecto verde. Por exemplo, a gente volta até na questão do que aconteceu no Rio de Janeiro, no começo do ano, se falou muito do problema da água estar chegando nas casas com um cheiro muito ruim, uma cor muito ruim. Aquilo ali foi provocado por uma substância das algas, do excesso de algas. Então, a estação de tratamento lá, Bangu, ela falou, eu trato isso há 50 anos, mas a água está cada vez mais poluída que a gente já não dá conta de tratar isso. E aí a gente acaba vivendo uma situação de que aquela água que a gente intoxicou volta a intoxicar nós mesmos.
Então, aí que está a necessidade. Desintoxicar a natureza significa a gente ter um outro olhar e uma outra relação com a natureza, né? Entender como a gente faz parte dela. Eu acho que para começar é isso. Coloquei aí várias ideias, né? Pode ter ficado um pouquinho confuso, mas se alguém tiver alguma dúvida, estou aberta aí a tentar explicar um pouco mais. Legal, Laila. Não, eu acho que você trouxe nada confuso, bem sistemático e bem interessante, né? Às vezes uma experiência. Acho que é interessante essa coisa que você conta, né? Dessa experiência que você vai tendo, como isso vai te engajando. Você ressignifica também uma história que você vivenciou, né? Essa coisa do índio bravo, né? É, a minha avó falava isso, né? Eu sou de Londrina, meus parentes, e depois, ao mesmo tempo, eu lembro que eu tenho uma avó que eu não conheci, que morreu antes de nascer, e meu pai sempre falava assim, ela é índia, mas eu nunca soube a história dela. E ao mesmo tempo se dizia dos índios bravos por parte da avó da minha mãe, né? Então é isso, né? A criança fica com toda aquela confusão, o que são essas pessoas, né? A forma como a gente revê também essa construção da cidade e como a gente, como você foi ocupando essa cidade, você foi tanto expulsando e matando uma população que vivia aqui, que tinha uma relação com isso, como você vai se expulsando de natureza, né? Acho que isso é muito interessante, né? Esse processo de cimentar a vida. A gente faz videozinhos e eu vou na página, e eu fiz um vídeo essa semana e ainda não entrou, né? Mas como a cidade, mas eu escrevi lá, a Londrina está cada vez mais cinza e cada vez mais cimentada, mesmo ela tendo um privilégio. Eu morei em São Paulo quando criança, depois morei outras vezes, né? Mas eu lembro que eu nasci aqui, mas em 95 eu volto para cá. E o que me impressionou foi o verde, ver o verde em Londrina, né? O verde, assim, nossa, tem muito verde, que legal. E não tinha enchente. E começou a ter enchente. Agora, assim, eu voltei em Londrina agora, ano passado, então eu senti, nossa, gente, mas eu me orgulhava na minha cidade não ter enchente, porque eu lembro que eu tinha muito medo de enchente em São Paulo, porque eu não sabia nadar. Aí eu falei, não, se eu morar numa casa no Sobradinho, eu vou me livrar dela. Aí eu falei, não, mas Londrina não tem enchente, então já não podemos mais ter medo. Agora, caramba, teve uma enchente pouco tempo, né, que destruiu o rio da minha avó, que minha avó é falecida, mas ela tem um sítiozinho, agora está entre os meus primos e tal. Mas é muito interessante isso que você coloca dessa vivência que a gente vai tendo e como a gente vai ressignificando um pouco essa própria questão da natureza, o nosso olhar para a natureza. Como, de alguma forma, a gente é ensinado a cimentar a nossa vida e, de outra forma, a gente precisa se reapropriar desse processo e esse processo, ele vai, de alguma forma, impacta na nossa vida, impacta na nossa saúde. Ora, tipo, a gente enxerga a natureza muitas vezes como algo deslocado, como algo fora da gente, como algo. Só que o desmatamento, a contaminação do rio impacta na nossa saúde. A natureza tem a ver com a nossa saúde. Então, é necessário a gente pensar essa relação entre saúde e natureza. Claro, é engraçado que quando desmataram, agora com esse governo irresponsável, estúpido, desmataram a Laila caiu aqui, mas daqui a pouco ela volta. Desmataram e foi a primeira vez que entenderam que a Amazônia fazia parte do Brasil, porque chegou uma nuvem, né? E prejudicou a respiração de todo mundo. Bom, então, assim, pensando nisso, pensando nessa relação de desintoxicar a vida, de pensar a natureza, ora, eu estou elaborando uma pesquisa, entrevistei 33 produtores orgânicos da região metropolitana de Curitiba, da Zona Oeste do Paraná, de Londrina também, e que são produtores orgânicos e muitos deles, que é diferente, né? Há uma diferença entre produção orgânica e produção agroecológica. E muitos deles são produtores agroecológicos, e eles olham, como a Laila colocou, eles olham a diversidade. Diferente, por exemplo, quando você a produção convencional, a produção que eu gosto de chamar tóxica, que utiliza agrotóxico, que utiliza fertilizantes químicos, que intoxica e mata a terra, essa produção muitas vezes não olha a terra do que ela pode dar de commodity e para exportação.
mas não olha a terra na sua diversidade. Tudo que tem verde, mato, é um empecilho para ele conseguir aumentar a produtividade. Só que o que eu descobri com esses produtores, eles olham a terra de forma diferente. E uma dessas pessoas que eu entrevistei, e que aqui eu tenho a honra de trazer, e agradeço por estar com a gente, que é a Janete, que ela vai trazer um pouco dos relatos dela, de como ela vivencia essa nova tecnologia, que é uma tecnologia que busca desintoxicar a terra. Boa tarde, Janete. Obrigado, viu, por estar com a Olá, gente. tudo bem? Eu que agradeço, Renato, por esse espaço, por estar aqui no sábado à tarde. A gente só Muito falou por obrigada. telefone, né? Agora estamos ao vivo. Obrigado por ter Isso. dado a entrevista e a gente quer agora conta a tua experiência aí para mais pessoas. Então, me chamo Janete e atualmente moro no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão. Mas, na verdade, eu sou filha de agricultores, pequenos agricultores da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul. Produtores de frutas, né? Muita uva, pêssego se encontra por lá. E eu sou filha desse lugar. E desafiei um pouco as normas estabelecidas quando fui fazer agronomia em Santa Maria, né? Então, eu era filha de pequenos agricultores e fui fazer agronomia. Por quê? Porque desde pequena, desde criança, quando nós manipulávamos as frutas e observávamos os alimentos, eu sempre me perguntava para onde eles vão? Quem vai estar comendo isso? As pessoas vão gostar do que nós produzimos, da forma que a gente está colocando aqui para elas, está disponibilizando. E isso tudo foi despertando em mim essa vontade de conhecer e entender essa relação que existe entre a produção e o consumo, entre os seres humanos e a natureza. Então, disso eu vou fazer agronomia em Santa Maria, né, na Federal de Santa Maria, e me encontrei com um grupo de pesquisa, alguns educadores, educadoras e nós, os educandos, né, que trabalhávamos desde o começo com os controles biológicos e com alternativas à indústria química que está aí, né? Com as adubações orgânicas. Na época, em 94, 95, se fazia todo um debate já da produção orgânica. Antes era as tecnologias alternativas, depois a produção orgânica, e hoje a gente fala, então, de agroecologia. E nós tínhamos um grupo muito grande, porque, se vocês não conhecem, mas Santa Maria foi um dos espaços que acolheu a Primavera. Então, desde o começo, ela já tinha grupos de educandos ou estudantes, como a gente queira colocar, que eles trabalhavam com esse viés, com o viés da produção orgânica. E em me formando, eu vim parar aqui no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, e comecei a trabalhar com o Movimento Sem Terra, depois trabalhei com os atingidos por barragens, mas sempre a minha vontade é de voltar às raízes, de voltar a ser a produtora, ter um pedacinho de chão para a gente, então, colocar em prática tudo que nós havíamos, tudo que eu havia de bagagem até o momento, né? E fazer muito disso uma coisa é a fala, outra coisa é você interagir com a natureza, né? Como se dá essa relação? Muitas vezes a gente faz falas deslocadas que no momento que a gente vai pôr em prática, nem sempre é assim, nem sempre funciona. A natureza tem as suas regras que não necessariamente nós conseguimos dominar, né? Então, essa foi toda uma trajetória que foi me motivando para isso, para esse fazer na prática a agroecologia. Que, como você mencionou, Venâncio, não é simplesmente a troca de um pacote, não, eu tenho um pacote químico e agora eu vou mudar. Eu vou começar a utilizar algumas caudas, vou começar a utilizar adubação orgânica e é isso. Não, quando a gente fala de agroecologia, é exatamente o tema dessa nossa live, é desintoxicar. Desintoxicar dos velhos conceitos da produtividade, dessa desconexão que existe entre ser humano e natureza, da gente poder ter um olhar mais próximo
dessa natureza, poder olhar com carinho, poder entender as relações que se estabelecem ali e entender qual é a nossa parte nessas relações, né? Então, quando se fala de desintoxicar, nesse caso, e quando a gente fala de praticar agroecologia, me parece que uma das questões primordiais é a gente, de fato, dizer não ao sistema capitalista que a gente vive. E por que é que eu estou falando isso? Porque o que ele prega? Superprodução. Quando você fala de superprodução, você fala de a exaustão, exaurir os recursos naturais. Não existe isso numa lógica mais harmônica de natureza. Não existe superprodução. Existe uma produção compatível com cada ambiente, com cada espécie que está interagindo nesse ambiente. Também eu falo desse desintoxicado capitalismo que tudo é lucro. Não, não é assim, né? Quando a gente fala de relações mais harmônicas, quando a gente fala de agroecologia, você não trabalha nessa lógica de retirar tudo daquele local, né? Transformar tudo em lucro. Não é dessa forma que a gente olha, né? A gente olha com um viés de que tudo tem dois lados, né? Se você retira o alimento da natureza, mas também o que é que você devolve para essa natureza, né? Evidente que toda intervenção humana num espaço, num ambiente, né, ela causa um impacto. Então, como que a gente reduz esse impacto o mínimo possível, né? Que ele seja, de fato, para você produzir um alimento, para você manter as suas necessidades e não para a exaustão, né? E outra coisa que traz, né, é esse consumismo exagerado que esse modelo traz. Enquanto alguns consomem exagerado, que tem um impacto muito grande na natureza, outros não têm o que consumir. Então, essa é uma desintoxicação, e principalmente nesse momento a gente sente muito forte isso, ela é urgente e ela é necessária. E assim, completando um pouco esse raciocínio, né, da desintoxicação e a relação com a agroecologia, quando a gente quebra esse laço entre os seres humanos e a natureza, a gente perde a nossa origem, né? E a gente se desumaniza. Me parece que essa é a grande questão, né? A gente não consegue mais enxergar para a natureza como se a gente fosse parte dela. A gente se sente o ser supremo que intervém e retira tudo dali. E não, isso não funciona, isso não dá certo, isso tem um limite, né? Já se falou das questões da cidade, a poluição da água e tudo mais. Isso acaba retornando. A gente vive num ciclo, né? Tudo está interligado. Não há como a gente achar que a gente vive nessa desconexão, né? Não existe isso. Então, me parece que isso é uma das questões fundamentais que a gente tem que voltar a se reconectar com a natureza, voltar a olhar para a natureza como parte dela e não como além dela. E sendo parte dela, evidentemente que a gente precisa perceber todas as relações que se estabelecem com os micro, né? Tanto com os insetos, com os micro-organismos, com as plantas maiores, enfim, e a gente perceber todas essas relações e dizer que nesse espaço não cabe monoculturas, né? A gente precisa de uma grande diversidade para reestabelecer esse local, restabelecer esse ambiente. E a agroecologia é isso, ela vai trabalhar com essa relação entre as pessoas e o ambiente, com uma grande diversidade de espécies, para manter o equilíbrio. E esse equilíbrio, evidentemente, gera muitos frutos, né? Que são todos os alimentos que a gente tem aí à disposição, e alimentos com uma qualidade incrível, e a gente pode ouvir e verificar muito disso, não só sensorial, sabor, cor, enfim, a textura, né? Mas também de qualidades que são nutricionais, né? Nutracêuticas nos alimentos produzidos dessa forma. Bem, eu acho que
para começar nosso bate-papo. Eu acho que é esses elementos que eu queria colocar. Muito bom, Janete, muito legal. Acho que as duas falas têm essa perspectiva, é isso, né? Essa vivência crítica e como vocês vão construindo esse pensamento. Até me arrepiou aqui, porque tem muita coisa que você colocou. É uma coisa, né? Você tem o teórico, e daí você tem essa vivência, essa questão da superprodução. Existe, como economista, né? Sou doutor em economia e se discute muito a superprodução na teoria marxista sobre as crises capitalistas e a forma como você colocou é uma forma muito simples de entender e tem um peso teórico muito forte, né, para entender às vezes esses ciclos que as crises parecem que são naturais, parece que são uma crise, mas são provocadas pelo homem. Então, eu falo homem, né, não um gênero humano, porque muitas vezes tem um acento masculino em muitas dessas. Só olhar nossos ministros, né? Da economia. Então, e é muito interessante isso que você fala do desintoxicar. Eu pensei esse desintoxicar porque foi um pouco essa conclusão dessa pesquisa que eu estou fazendo, né? Também citar. Tem o apoio do mandato do Gora, é bom citar isso, uma galera muito parceira. Mas tem essa questão do. É isso que eu senti nessa entrevista com os produtores, que eu tive que ter uma abordagem qualitativa, conhecer, papear, conversar. Tem uma coisa colocar, às vezes, essa coisa, as perguntas objetivas, mas no final, se você não interage, você não entende mesmo aquela vivência. E é isso que eu vejo que existe dessa produção, dos produtores e das produtoras. Eu consegui entrevistar bastante produtoras. Sim, em geral, tem essa questão da agricultura familiar, e eles buscam desintoxicar uma terra que está exaurida pelo modelo da agricultura tóxica, ou seja, pela monocultura. Teve um produtor aqui que me colocou, quando eu entrei na produção aqui, me pediram para eu analisar a terra, daí eu peguei a terra e fui e levei para o laboratório. Aí o cara falou assim, pô, isso aqui você tirou do barranco? Essa terra aqui não tem nada. Essa terra está vazia, está pobre. Porque tinha produção de milho. Porque o que eles fazem? Essa ideia mesmo do exaurir e da superprodução e um vínculo com a financiarização muito louco, né? Você tem uma subida do preço negociados em ações com especuladores que nem imaginam como se produz isso. É isso que é a loucura. Eles estão lá especulando os preços futuros da soja, do milho, nos seus escritórios, estão distante, estão em São Paulo, estão em Nova York, estão em Bangkok, mas nessas grandes prédios espelhados, e dizem vai subir o preço do milho, vai subir o preço da soja, então o que a gente tem que fazer? Vai uma corrida maluca para produzir mais e mais e mais e mais e mais, e não importa o que tem na terra, não importa o amanhã, importa que eu vou. Eu comentei com a Laila, a gente teve uma conversa agora no podcast aí, no EcoCast, que vai sair logo aí, e eu ia para a UEL em 2005, quando eu fazia a faculdade, e eu ia de bicicleta, e agora já está urbanizado, mas tinha terreno baldio, e o que tinha nesse terreno baldio? Soja, porque estava um boom especulativo da soja, então você está negociando o preço da soja a $50 o saco. Então, não, vamos produzir soja, vamos produzir soja. E aí você não se importa com o quê? E a soja é para onde? A soja é para produzir para exportação, para ter divisas. Ou seja, e aí você intoxica a terra, você intoxica as águas, muito interessante que a Lala coloca, como a água, como esse processo tem vários estudos de alta intoxicação da água, você intoxica os trabalhadores, né? Você sente os produtores, e muitos produtores pequenos que estão vinculados ao agronegócio, se esquece disso, né? Claro, o agronegócio de plantation, né, da monocultura, como você colocou, ele precisa de escala. Porém, o que acontece é que muitos produtores arrendam para os grandes, né? Em Londrina, por exemplo, tem muito pequeno e médio produtor. A minha família, ela deixou de produzir, e é pequena produtora, deixou de produzir e arrendou soja. Porque... E aí você vai intoxicando essa terra, você vai vinculando isso, e você vai perdendo toda a diversidade. E aí... E o mais interessante que se coloca, é possível desintoxicar a terra, como você colocou, e ter viabilidade para o produtor.
tanto a saúde dele. Isso também é um dado muito interessante que eu pesquisei. Todos eles estão contentes, como você, de estarem ali, ou seja, tanto que teve uma entrevista que o cara falou assim, eu pesava 135 quilos, estava com um problema de saúde gravíssimo, aí eu fui para ver isso, a enfermeira falou assim, não, você tem que melhorar a tua alimentação. Aí assim, vendi tudo, fui para produção orgânica. Perdi 30 quilos, agora eu como melhor, trabalho melhor, tenho uma renda melhor e estou muito mais contente. Então, assim, em vez de essa produção tóxica você está, que é o capitalismo, a toxicidade disso. É isso que as pessoas não entendem, né? Não é a ideia do produtor, como você colocou, não, o produtor, eu estou usando veneno, então eu sou Não, você está inserido no sistema maior. Então, à medida em que você está nesse processo, você está se desfazendo, você está, o pequeno produtor, o médio produtor, ele está se intoxicando, ele está morrendo, os produtores estão há um alto nível de intoxicação, e há uma relação entre intoxicação, isso tem dados do SUS, né, com a questão do aumento da venda de produtos e de veneno, e ao mesmo tempo, esse aumento, claro, tem a ver, e aí aumenta o dólar, aumenta o preço do alimento, os custos são muito altos, só que o outro lado se diz, não, mas produção orgânica não tem futuro, produção orgânica não tem, né, não tem produtividade, não tem rentabilidade, e o que eu vi é que tem produtores com rentabilidade, tem produtores vivendo bem, e ao mesmo tempo respeitando a diversidade desse ambiente. Bom, um pouco eu acho que alguém que pode compartilhar mais dessas ideias e entender também como essa produção verde tem que ocupar mais espaços, né? Como a Laila falou, Londrina é um lugar privilegiado, o Paraná é privilegiado, né? A gente tem Francisco Beltrão, uma cidade pequena que está em torno também, tem bastante, todo o Paraná é pouco ocupado, a gente tem um estado muito beneficioso, mesmo sendo um estado hoje politicamente bem complicado, a gente tem uma diversidade muito grande. E eu acho que quem pode trazer um debate bastante legal do ponto de vista da academia, mas não uma academia dissociado da praxis, ou seja, da vivência dos produtores, é o Vitor Silveira, que aí está com a gente também. Então, Vitor, vou colocar aqui, eu quero ouvir um pouco da tua experiência. Ele estuda na UEL, estagiário de Núcleo de Estudos em Agroecologia, o NEAGRO, UEL, e colaborador do programa Paraná Mais Orgânicos. Vitor, obrigado. Aí eu queria ouvir um pouco mais você sobre esse tema. Cara, eu não estou conseguindo, o teu microfone está mudo. Estava no mudo, bicho. Então, boa tarde aí a todos e a todas. Muito obrigado aí pelo convite, Venâncio. Então, minha trajetória é a seguinte, eu jamais me imaginei como um estudante de agronomia, né? E a agronomia como uma devastadora do meio ambiente. E tempos atrás, um pouco antes de decidir que eu faria agronomia, eu conheci o Núcleo de Estudos em Agroecologia, do qual eu faço parte hoje, e então hoje eu faço parte desse movimento de agroecologia. Eu achei muito pertinente a fala da Laila e da Janete, achei muito interessante, e complementando a fala da Janete, a agroecologia não é somente, então, um método de produção de alimentos saudáveis, né? A agroecologia é uma ciência em movimento, é uma ciência multidisciplinar, onde a gente traz ela como um projeto de sociedade mais justa. Então, além de debater a produção de alimentos saudáveis sem o uso de agrotóxicos, a gente também precisa discutir sobre uma sociedade mais justa, para todos e todas que estão envolvidos desde o processo do consumo, né, e da compra. Então, a agroecologia não tem que discutir a agroecologia se a gente não discutir o capitalismo, né? Se a gente não discutir as regras de trabalho, né, a saúde do trabalhador que está envolvido, a equidade de gênero, de raça e de etnia, da classe social. Então, a agroecologia vai muito além do que a gente imagina, né, que é só produção de alimentos saudáveis. Além de também com a economia, né, tu que é um economista,
de uma maneira solidária, né, e movimentar a economia local, sempre respeitando as tradições e os saberes tradicionais, né, da envolvida. Eu faço parte do núcleo de estudos em agroecologia na UEL, né, mando um salve aí para todos os meus companheiros e companheiras de trabalho. O núcleo de professores e professoras e estudantes de graduação e pós-graduação de diversas áreas do conhecimento, porque a gente sobre agricultura, a gente estuda sobre economia, a gente estuda sobre gênero, classe, raça, e a gente, dentro do núcleo, a gente desenvolve pesquisas e extensão. O núcleo de agroecologia, ele faz parte de um programa governamental, um programa do Estado, que é o Paraná Mais Orgânico, que tu citou. É um programa estadual que ele é feito em parceria com todas as universidades estaduais do Paraná, né? E esse programa, ele é dividido em núcleos. Então, a gente tem o núcleo do Paraná Mais Orgânico aqui da UEL. Esses núcleos, eles visam assessorar e encaminhar os agricultores familiares que possuem interesse de obter a certificação orgânica e também de produzir alimentos agroecológicos e orgânicos, que também é uma discussão bem pertinente, você mesmo citou. E dentro do núcleo de ecologia, é feito, então, o atendimento de 52 famílias. Essas famílias podem ser certificadas por auditoria particular, que é uma empresa que tem um convênio com o governo, ou então que é uma rede organizada pelos próprios agricultores e agricultoras. Dentro do núcleo de agroecologia, a gente trabalha com 92 famílias de produtores e produtoras, 22 já certificadas pela auditoria particular e 18 famílias já são certificadas pela rede Ecovida. E também é feito o acompanhamento de 41 famílias que ainda estão em processo de transição. Então, a gente atende cerca de 90 famílias certificadas ou em fase de transição. No mais, eu concordo contigo, Londrina, eu fiz uma pesquisa aqui a respeito da agricultura urbana. O secretário municipal da Agricultura colocou em pauta, em maio, que Londrina tem mais ou menos 4.000 hectares disponíveis para o programa de hortas urbanas, né, de agricultura urbana e periurbana. E eu acredito que seja muito pertinente, como tu mesmo disse, que nas redondezas da UEL é plantado soja dentro de terrenos baldios, né, para ganhar mais dinheiro, né, e gerar exportação. E eu vou te falar para todo mundo que até hoje é assim, próximo ao UEL existem terrenos baldios que até hoje são ocupados por soja para uma futura exportação, né? Então eu acho bastante pertinente a gente discutir essa agricultura urbana e ocupar ainda mais esses espaços verdes que a gente tem na nossa cidade, que são muitos, né? 4.000 hectares são muito espaço, e também tem os fundos de vale que a gente poderia aproveitar, né? Então, é isso aí. Legal. Vitor, interessantes elementos que você traz. O Juan Gaspari, agradecer todo mundo aí que está vendo a gente. Se puder compartilhar, já passa aí a palavra para a Lara. Se puder compartilhar, a plantação de soja em terras urbanas tem, dentre tantas coisas, a intenção de mudar a configuração de uso dessas terras, interferindo no sistema de taxa e livrando do IPTU. Eu conversei com a Laila sobre isso, acho que por isso ela está aí, e eu queria ouvir um pouco mais a Laila sobre esse debate, e aí, né, que o Vitor Silveira coloca, sobre essa ocupação mesmo essa disputa do urbano, do rural pelo urbano, mas que rural está disputando o urbano, né? Legal. Então, vamos lá. Eu conheço bem a história desse terreno, não vou poder adentrar em detalhes aqui, mas eu acho que, voltando um pouquinho antes, eu queria falar sobre o tal do capitalismo verde. Já que todo mundo provocou, né, com essa questão de você falar em ecologia e meio ambiente e aprofundar um pouquinho, você acaba encontrando esse problema, né? O capitalismo como um modelo de desenvolvimento que destrói a natureza, as pessoas, para outro valor, né? Que é essa coisa abstrata que, se a gente fizer, a gente rasga e joga fora, que é o dinheiro, né? Enquanto isso, todo mundo vai ficar sem comida, sem água limpa, sem ar puro. Bom,
é complicado isso, porque eu acho assim, a gente vive no capitalismo, e por mais que a gente tenha que fazer essa crítica, e eu acredito que é possível superar, pensando um pouquinho em teórico, eu vou lembrar do meu curso de comunicação popular e comunitária, e que me ajudou bastante a compreender um pouco essas contradições, porque elas existem, né? É complexo, é contraditório, é paradoxo. Mas, assim, a gente pensava muito lá no Gramsci, né? E nessa possibilidade de... Eu não vou saber explicar direito, mas a cultura, o que a gente está fazendo aqui. Então, o meio ambiente de um lado, a questão do movimento LGBT do outro, e a questão do racismo do outro. Eu acho que isso tudo, a gente está num movimento que nós, povo, quem trabalha, né? Quem não tem... não é dono dos meios de produção. A gente tem que ver isso como uma oportunidade de se unir. E se a gente, de uma vez, isso não vai mudar, não vai acabar. Mas, de uma certa forma, se a gente continuar conversando, pensando isso, como mudar isso, e no nosso dia a dia, tentando, como o exemplo da agroecologia, como o exemplo do produtor orgânico, realmente praticando, né, a praxis aqui. Então, isso eu acredito que sim, traz uma mudança muito, muito importante e que é possível, né? Sobre terrenos vazios, Londrina, por que Londrina tem tanto terreno vazio? O plano diretor de Londrina já fala sobre o grande problema, está lá colocado, é o vazio urbano, né? Por que o vazio urbano é horrível, é ruim? Porque você acaba precisando espalhar cada vez mais a cidade. Então, você vai espalhando, vai sempre colocando na periferia a população pobre, a população que não vai ter acesso, não vai ter condições, né? Tem aquele fenômeno famoso da gentrificação. Então, quanto mais valoriza a terra, vou dar o exemplo de Londrina, Gleba Palhano, né? Quem ainda tem um sitiante plantando horta ali, né? Ele segura até o fim ali, aquele lá. Ele, quando sair dali, os filhos, enfim, vai sair uma hora, né? Infelizmente, eu acho que a tendência desses vazios urbanos. A pressão é grande, a terra vai valorizar, e uma hora quem não tem dinheiro acaba indo para longe, para as periferias. E esses vazios ficam ali para você justamente ter essa questão do mercado imobiliário, né? Não é o momento daquele boom ali, então fica segurando. E os vazios vão acontecendo na cidade. Eles poderiam ser muito melhores ocupados, né? Sem dúvida, poderiam. Eu vejo mesmo em Cambé, tem muita horta comunitária, mas esse espaço, ele é um espaço privado. Nós não temos, eu acho que a gente não tem condições de chegar, por exemplo, num terreno daquele vazio que está plantando soja e, vamos supor, expropriar, né? O que o Estado poderia fazer? Poderia desapropriar para dar a função social daquela terra. Existe lei para aquilo, mas o Estado não tem condições de fazer isso, né? O próprio Estado criou isso. Esses vazios urbanos, o plano diretor, as mudanças de zoneamento. A gente está em discussão do novo plano diretor, novamente sendo revisado. Então, como que a gente quer ocupar a cidade? Como que é melhor, essa cidade vai ser melhor ocupada por todos? Né? Eu acho que um primeiro momento para a gente conquistar um espacinho não vai ser chegar no dono do terreno particular enorme, mas vai ser como? Vai ser as políticas públicas, a gente conseguindo, né, com certos instrumentos. Existem alguns na lei, outros não, eles não são ainda favoráveis totalmente, né? Que instrumentos, por exemplo? O IPTU progressivo. Você vai aumentando o custo do IPTU para uma terra que não cumpre a sua função social. Ali existe uma série de debates, impasses, é uma situação bem peculiar, né? Mas não vamos esquecer que quem tem aquele terreno tinha no passado, ou vamos supor, a família, né, de pioneiros. Aqui, a casa onde eu moro, também foi um loteamento. E são pessoas que não estão loteando aqui, ou que também tem grandes propriedades de terra na zona rural. E não só aqui, mas até no Paraguai isso acontece. Eles são pessoas que existe aquela coisa do pioneiro em Londrina, né?
são os primeiros que chegaram, e a gente ainda tem essas famílias aqui. Londrina dá muito valor até a isso, né? Tem uma tradição, né, nesse sentido. Então, eu acredito muito que, sim, esse problema está colocado. A gente tem que entender ele, essa origem do vazio urbano, essa origem da Cláudia Jatali, como um produto de um sistema capitalista que desenvolveu a cidade dessa forma e também desenvolveu o campo. São os mesmos atores, né? Isso a gente não vai conseguir. Eu falo eu, como uma pessoa que trabalha pensando no meio ambiente, eu queria que aquilo ali tivesse Nossa, existe um sonho para aquilo ali muito legal, né? De uma cidade verde, de um espaço urbano bem ocupado. Mas como que a gente vai conseguir isso? Não tem jeito se a gente não tiver política pública eficiente. A gente tem que fortalecer por aí, né? Então, eu acho que esse é o gancho que eu queria dar do vazio urbano, né? Dessa ocupação. Por que a gente vê essa soja aí? Essa soja não faz muita diferença, não, no fluxo de caixa ali. É mais uns 200 hectares de não sei quantos mil, né? Então, é isso que eu queria dizer para pensar. Legal, Laila. Eu acho que você traz bastantes elementos, né? A gente pensar esse capitalismo verde, ou a luta, né? É isso, né? Como o Vitor, a Janete colocaram, né? Como a agroecologia não é só uma mudança de pacote, né? Não é só você usar o insumo, passar do insumo vamos dizer assim, deixei de usar agrotóxico. Tanto que você tem uma regularização no Brasil, como o Vitor falou, né? Você tem processo de certificação, e o processo de certificação é uma luta, né? A certificação participativa é um processo que eles se empoderaram. Eu entrevistei produtores da Lapa, e ele fala assim, não, como a Janete colocou, ela estudava e ela passou eu quero ir para a terra, né? Eu quero voltar, né? Esse êxodo invertido, ela também faz parte disso, né? Sair da terra, volto para a terra. Então, assim, e ao mesmo tempo pensar que foram pioneiros nesse processo, tem um processo, tanto que você colocou, né? Essa perspectiva gramsciana, é um movimento social, que busca, né? Que busca construir esse bloco histórico, ao mesmo tempo tem luta, ao mesmo tempo tem produção, ao mesmo tempo tem engajamento, né? Essa luta coletiva, e como eles foram desenvolvendo, é interessante, não havia tantas tecnologias, e eles foram pioneiros na certificação participativa, nessa regulação, que, claro, virou uma política pública. O Paraná Mais Orgânico é uma política pública que, de alguma forma, comparado com outros estados, o Paraná é um dos estados que tem mais certificação, né? Curitiba, que tem menos agronegócio, de qualquer forma, né? O Sudoeste tem muito agronegócio, o Londrina tem muito agronegócio. Por isso que eu fui também entrevistar a Janete para ver como também essa convivência, né, com esse agronegócio, e ao mesmo tempo o agronegócio em Londrina ocupa esse espaço urbano. Acho que é uma problemática muito... E como você tem esse bloco histórico, como você... Claro, né, se o processo... A revolução não está na esquina, como dizemos, né? Como a gente intervir, como a gente conquistar políticas públicas para esses setores populares, né? Que são os produtores, as produtoras. Isso melhora a vida das pessoas, né? E pensar como intervir na questão urbana. E nisso, a Patrícia coloca, eu já vou passar a bola para a Janete e depois para o Vitor, que eu acho que é uma pergunta que cabe bem para os dois. Quais são as principais dificuldades da transição e como dar suporte a políticas públicas para que não haja desistência, quebra no meio do processo? Patrícia Santos aí faz essa pergunta para a gente. Agradecer a todo mundo aí que está nos ouvindo, se vocês nos assistindo, né? A gente não é programa de rádio, mas se puderem também fazer outras perguntas, estão aqui para conversar. Passa a bola aí para Janete. Uma ótima pergunta. Com toda certeza, como que a gente faz o processo de transição? Sim, é fundamental o suporte de políticas públicas, né? Nós já tivemos um estado mais atuante, um estado que eu digo o estado-nação, né? Não só o estado do Paraná, em termos de políticas públicas para apoiar esse processo de transição e para apoiar a produção ecológica e também a agricultura familiar. Agora nós temos muito menos isso, né?
tanto é que a gente teve vários cortes, nós não temos mais nenhum ministério que faça interlocução por nós, né? Mas eu diria que, em termos práticos, a base de todo o processo de transição, ela anda em várias correntes. Uma que é a estruturação do ambiente, e eu diria que o principal é o solo, né? Nós pegamos aqui a nossa área, ela era uma área de produção convencional, altamente química, que ela estava praticamente morta, não produzia mais. Então, a gente começa com a base que é estruturando esse solo, e ao estruturar esse solo, você vai estruturando o entorno, vai aumentando a biodiversidade, vai trabalhando com várias culturas ao mesmo tempo, com as adubações verdes, montando barreiras e entendendo toda essa lógica da relação com a natureza. E por isso que a gente diz que nós teríamos que ter suporte de políticas públicas, porque você pega um sistema totalmente desequilibrado e você troca, por exemplo, você não tem mais aquele suporte imediato do adubo químico para a planta produzir, e você começa a trabalhar com uma outra base, então a resposta dela é diferente. Você tem uma redução imediata da produção, e por isso que a política pública ela é fundamental para esse período inicial, até você não ter um equilíbrio do sistema, a família não ficar com problema de renda. Então, de que forma a gente tem trabalhado é de iniciar com pequenas áreas. Você fazer um mapa da tua unidade de produção e dividi-la com a maior quantidade possível, e você iniciando por uma área, e depois, a partir desse momento, ir indo para outras. Quando essa equilibrou, você vai avançando no teu sistema a chegar. Nós hoje já estamos com mais de 19 anos com produção agroecológica aqui no sítio Oásis Ecológico, né? E ele já está mais equilibrado, não diria totalmente equilibrado, ele está mais equilibrado. Mas, de fato, a gente ainda utiliza algumas caudas, né? Nós ainda utilizamos, por exemplo, nas hortaliças, um suporte de adubação de fora, que é os resíduos animais, os estercos, apesar de fazermos muitas compostagens, enfim, mas a gente usa ainda algumas coisas de fora, né? Utilizamos também algumas sementes de fora. Outra coisa importante são as variedades adaptadas, né? No estado do Paraná, a gente tem uma rede interessante, que se chama Rede Sementes da Agroecologia, com várias guardiãs e guardiões de sementes, né? E a gente consegue fazer essas trocas de sementes também. E uma coisa fundamental que eu dizia, que o processo de transição ele ocorre de diversos níveis, não é só no produtivo, é no organizativo e no suporte que as outras famílias, as outras unidades de produção ou os outros processos que estão acontecendo, eles vão te dando no sentido de inserção social. Porque a partir do momento que você começa a praticar uma outra forma de produção, ela é diferente do que está convencionado na sociedade. Então, a sociedade tem a tendência de te chamar de louco, de loucura, de que a gente vai morrer de fome fazendo isso. Então, ao mesmo tempo em que você vai melhorando o teu sistema produtivo, você precisa ter canais de diálogo e de apoio com outras pessoas que fazem a mesma coisa, para você não cair nisso do que a sociedade te coloca, que você desista, né? Que você é o louco, que você está contra a maré e que isso leva a gente à frustração. Então, eu diria assim, que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas que eu tenho certeza, eu participo da Rede Ecovida, aqui nós temos um grupo na região sudoeste, ele foi formado em 1998, e as pessoas se autoajudam, a gente tem grupos de mulheres, a gente trabalha muito com os grupos de mulheres nessa motivação coletiva para a produção agroecológica, enquanto a gente vai equilibrando os nossos sistemas produtivos. Acho que mais ou menos isso. Bacana, Janete, interessante todo esse elemento, né? Importância da coletividade, importância, né, que você colocou, né, o grupo de mulheres.
Eu entrevistei, fiz uma pesquisa uma vez também no Triângulo Mineiro, com o movimento Terra, Trabalho e Liberdade, que tinha assentamentos, e também tem uma problemática muito específica de gênero, às vezes até vamos dizer assim, diversos tipos de violência que ocorrem com as mulheres agricultoras, com as camponesas, né? Então, e ao mesmo tempo pensar o coletivo, isso que você colocou, antes de passar a bola para o Vitor responder essa pergunta da necessidade de quais tipos de políticas, né? Quais são as dificuldades, teve um dos casos, vamos dizer assim, que de extremo, que tem menos produtividade dos produtores que eu entrevistei, e que tiveram menos, que ele complementa, ele tem que trabalhar em outras coisas, não consegue se sustentar, e uma coisa que ele me colocou é assim, eu estou isolado, eu não participo de nenhum grupo, não tenho envolvimento com ninguém, então a importância, como a Laila colocou, né, ela citou o Gramsci, mas a importância do coletivo, a importância de se ver como movimento, né, tem o debate das cooperativas, da economia solidária, mas à medida em que você se isola, você sempre tem que estar a relação com a política pública, relação com o movimento social, relação com coletivos. A Neutume, também uma produtora que eu entrevistei, ela colocava muito isso, né? Eu estou envolvida no movimento de agroecologia. Então, por isso me sustenta também. Tanto de forma do aprendizado, como de forma de suporte moral também. E você vê que o coletivo tem um impacto real, na rentabilidade. São os produtores que mais têm renda líquida. Você fala de 4, 5 mil reais líquido, e se ele fosse trabalhar na cidade, ele não teria, certo? Sem contar a diversidade que ele vencia a vida, a qualidade de vida que ele tem, né? E isso tem um impacto muito grande. E outra coisa, outros dois elementos que eu queria comentar antes de passar para o Vitor, essa questão da importância do subsídio. Não há política agrícola sem subsídio. Se você não der subsídio para a agricultura, se um país não dá subsídio para a agricultura, você vai importar alimentos. Basicamente assim. O Brasil dá subsídio, mas para o agronegócio. Então, para exportar alimentos. O México, eu morei no México, eu fiz doutorado no México, né? Em El Salvador e Guatemala, eles não dão subsídio. O que eles fazem? Importam comida dos Estados Unidos que dá subsídio para os seus produtores. E a Revolução Verde foi feita com base em absorção de recursos públicos. Então, se você quiser criar um novo sistema produtivo, inteligente, que desintoxique a terra, não é possível sem o Estado participar, ou seja, sem ter um suporte do Estado e sem ter esses preços diferenciais, que há outros tipos de políticas, né? Então, e ao mesmo tempo tem a questão do beneficiamento, tem outras questões, né, sobre a importância de ganhar escala entre os produtores, mas, bom, eu queria passar, e você, Vitor, o que você acha desse debate? Achei muito interessante essa pergunta, né? Realmente é muito difícil esse processo de transição agroecológica, e eu vejo como um absurdo a lista de exigências que tem para um produtor poder obter o selo de certificação, né? Enquanto para o agronegócio, como você mesmo falou, tem um monte de subsídio e um monte de benefício. E já para a agroecologia e para a agricultura familiar, que é a agricultura que coloca comida na nossa mesa, tem diversas exigências que eles precisam cumprir para aí sim obter o selo de certificação e poder vender o seu alimento de maneira como ele é saudável realmente. E então eu vejo, a Janete tem mais experiência, né, com certeza. Então a dificuldade, ela vivenciou isso, eu nunca fiz isso porque eu não sou agricultor, né, sou praticante. Então é bem isso, eles têm que passar por uma lista de exigências que a legislação pede. Então eles precisam passar implantar barreiras, né, para evitar a deriva dos agrotóxicos aplicados nas redondezas. Eles precisam ter uma biodiversidade, eles precisam reestruturar o solo, e isso é um trabalho que é um pouco árduo, né, um pouco demorado. Não é como a agroecologia, a agricultura familiar vai trabalhar com a natureza, vai ser um pouco mais demorado, porque tudo tem o seu tempo, né? Não é apressado como a gente vê no plantio convencional, né? A gente usa um monte de coisa para ir pulando as etapas. Então, essas etapas demoram o tempo que a natureza diz que ela precisa para regenerar aquele solo, por exemplo, ou então para a barreira crescer. E é muito importante, né, que nesse processo de transição a gente tenha o apoio do governo. Já ocorreram, né, o próprio governo do Paraná tem, né, a política pública que a gente falou, que é o Paraná Mais Orgânico,
só que é só isso também, não tem mais benefício. Por exemplo, o governo federal antigamente tinha o PAA, o PRONARA, que é Política Pública para Redução do Uso de Agrotóxicos, é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, o Plano de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que tudo isso fortalecia ainda mais os agricultores e agricultoras. Só que com esse governo que a gente está vivendo agora, tudo isso foi praticamente exterminado, né? Então, as pessoas os produtores e produtoras que realmente colocam comida na mesa das pessoas nesse país, eles não estão sendo nem um pouco beneficiados, né? Estão até sendo prejudicados, porque como vocês mesmos falaram, né? É um processo árduo e necessita de subsídio, de apoio governamental. Se não tiver o apoio do governo, vai ficar praticamente impossível, né? Vai ser uma coisa muito difícil de acontecer essa transição. Então, eu acho que o principal empecilho para essa transição agroecológica é a falta do subsídio do governo. E só assim, só com a ajuda do governo, com financiamento, com subsídio, é a única maneira da gente conseguir avançar nessa questão. Legal, Vitor. A Laila está pedindo a palavra aí. Falei, Laila. Toda vez que o Vitor fala, me dá uma ideia. Lembro de alguma coisa. Você falou do subsídio, né? Dentro do trabalho que a ONG Mais desenvolveu com os agricultores familiares, aqui em Londrina, e até pegando aquele gancho do tal do capitalismo verde, né? O que está se falando muito hoje, que é um caminho, um incentivo muito interessante, é o chamado pagamento por serviços ambientais. A gente aqui em Londrina até tem a gente teve, assim, que a própria ONG fez um piloto nesse trabalho com os agricultores. A ideia inicial não era focada em agroecologia, né? O trabalho inicial era focado na mata ciliar, em respeitar o antigo Código Florestal. Foi mais uma coisa. Então, que era área de preservação permanente no céu e a gente na terra. Então, a PP, a gente tem que ter mata nativa, árvores, biodiversidade para os animais, para a água, né? A APP é para isso, não à toa, desde 1934 existe na legislação brasileira, que os próprios agricultores perceberam que precisava daquela proteção, né? E aí a área de preservação permanente foi muito reduzida com a mudança da lei, né? Teve anistia para quem não cumpria a lei, né? Então, quando a gente estava começando a ter um movimento muito forte do Ministério Público e tal, para poder penalizar realmente os agricultores não, os grandes proprietários que não cumpriam a lei da APP, né? Por que isso que eu falo quando estava começando? Porque em 2008 teve a lei de regulamentação da lei de crimes ambientais, foi o decreto de crimes ambientais. Ele possibilitou vários instrumentos práticos para o Ministério Público realmente fiscalizar as infrações ambientais. Em 2009, começou a criação da comissão na Câmara dos Deputados da mudança do Código Florestal. Por quê? Porque estava em 2008 para frente tendo muita fiscalização, e eles, opa, aqui não, né? Então, aquela fiscalização fez com que eles se organizassem e rapidamente destruíssem a lei, que quando eu tinha começado eu achava que era, assim, a Constituição, né? A PP ninguém mexe. E não, acabaram com a PP, tudo flexibilizou, tudo virou a chamada área consolidada. Então, se você, antes de 2008, já estava, eu vou falar invadindo, já estava invadindo a beira do rio, plantando ou até deixando gado até a beirada do rio, você foi, e isso era crime, né? Um crime ambiental. E eu acho que a gente não tinha que penalizar o agricultor familiar porque não cumpria isso, mas sim ajudá-lo a cumprir, né? Então, esse foi o trabalho da ONG. A gente foi para o campo conhecer esses agricultores. Aí, o que acabou descobrindo no campo? Que dessas pessoas, dos agricultores familiares, a maioria estava sentindo um esvaziamento, que os filhos e netos já estavam nas cidades, então eles já, a maioria com a idade avançada, né? Aquelas pequenas propriedades se dividindo e acabando, como você falou que aconteceu, né? Também no caso da tua família, arrendando para soja. Então, o agricultor familiar, ele ainda
planta em Londrina muita diversidade, mandioca, feijão, hortaliças, aquela região mesmo do Três Bocas que eu comentei, né? Então, ali existia, por exemplo, a festa da mandioca. Então, a gente via que o Código Florestal não era cumprido porque o agricultor... É muito difícil você parar teu dia a dia, que acorda 4 horas da manhã, vai, né, produzir, trabalhar o dia inteiro, e ainda você ter... É muito custoso você conseguir recuperar, por exemplo, a mata ciliar, fazer tudo. E aí a ONG começou nessa experiência a fazer um piloto de pagamento por serviços ambientais. Então, realmente, parte do recurso que era obtido era pago para os agricultores, porque eles estavam prestando um serviço, eles estão prestando. Eles estão purificando a água, eles estão mantendo a biodiversidade, eles estão mantendo o clima, além de produzir alimentos de alta qualidade. E aí, quem sabe, né, se avançasse nisso, uma transição mesmo para a agroecologia. Muitos ainda usam agrotóxico, a maioria dos agricultores familiares usam muito veneno. Mas eu acho que o pagamento por serviços ambientais ali é um instrumento muito interessante. E isso foi aplicado em vários locais já. Tem até o exemplo clássico de Nova York, que a água lá estava poluída. Aí, em vez de construir uma estação de tratamento de esgoto, começaram a pagar os agricultores onde estavam nas cabeceiras, nas nascentes. Pronto, gastou muito menos e a água voltou a ser limpa, sem precisar de nenhum tratamento químico. Então, essa questão do cinturão verde, da gente proteger a cidade, né, proteger a qualidade de vida, fazer em volta da cidade um lugar de agroecologia, de vocação para manter a mata, para manter os animais, para manter agricultores no campo, para mostrar uma vida que tem um futuro e é produtiva. Muito bacana esse debate, né? Essa questão do serviço ambiental. Tanto que, quando eu entrevistei técnicos também, e visitei o LAMA, que é o Laboratório de Agroecologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eles têm casos, assim, de produtores orgânicos agroecológicos que eles sanaram a água. Então, assim, no caso, eles pegaram um tempo, né, o coliformes fecais tinha tanto, e aí depois, quando eles criaram, porque como o Vitor falou, né, você tem uma série de instrumentos para ver se é produtor orgânico. Uma delas, né, fossa séptica, separar o gado dos rios, e, né, você criar uma cerca. Então, você tem uma conjunto de instrumentos. O problema é que, às vezes, instrumentos, como você colocou, se você não tem uma assistência técnica, se você fala assim, ó, façam aí, né, como é a certificação auditada, façam, e aí eu venho e cobro. Por isso que a certificação participativa é um elemento bem interessante, e de alguma forma, isso também eu constatei na entrevista. Ninguém falou mal da certificação participativa, da auditada, alguns falaram um pouco mal, outros acharam tranquilo, indiferente. A única pessoa que falou mal da certificação participativa foi uma técnica, mas não foi uma técnica do Estado. Ela é assistente privada, então ela é consultora privada, ela trabalha tipo para grandes atravessadores como a Rede Una. Ela fala, não, essa coisa de certificação participativa é politiqueiro, não sei o quê, ou seja, né, esses preconceitos. Por quê? Porque quando o movimento agroecológico se une, essas pessoas do setor privado perdem, certo? Então, e como isso, e ao mesmo tempo pensar como esses benefícios, porque o que acontece assim, a agricultura tóxica, ela tem um custo indireto, eles deveriam pagar por esse custo. Então, é uma coisa que o Vitor coloca. Porque isso um produtor falou da Lapa. Porque eu tenho que me preocupar com o cara que está me intoxicando, entende? E por que ele não se preocupa em me intoxicar, que é o que produz veneno? E um produtor falou assim, pô, eu tava querendo fazer semente crioula do milho. Só que o produtor vizinho contaminou a minha semente com a semente dele transgênica, agora eu já não posso, porque é isso, você amarra, né, essa semente. Então, assim, se você está isolado, e é uma luta de classe de alguma forma, porque você está pensando o movimento agroecológico, os pequenos produtores, com uma classe que é muito diferente do grande agronegócio, não são a mesma coisa. É isso que no Paraná existe essa confusão ideológica intencional, que eles colocam como um pequeno médio produtor
Um primo mesmo uma vez, né? Eu tenho um primo, tem tantos primos bolsominions nessa vida, acho que todo mundo passa por esse mal, né? Então, assim, daí e você acharia, né? Que eles acham que a gente, né, quer que desaproprie tudo, as terras, e faça uma revolução lá, mate todos os pequenos produtores. Então, o que você acharia dos terras da volta? Então, porque você é a favor de ocupar lá também e tal? Gente, o pequeno produtor não é a mesma coisa que o latifundiário, que o grande produtor, que esse grande agronegócio, que é predatório, que concentra a renda, porque é isso. A produção de soja concentra a renda, não gera emprego. O imposto que o produtor de soja paga é pouco, o ITR é pouquíssimo, é uma grande problemática, que é o imposto territorial rural, que o município receberia 50%, e agora, desde uma lei que o Lula fez em 2005, o município que fiscaliza pode receber 100%, é irrisório, a gente poderia aumentar esse imposto, mas eles pagam pouco, eles geram divisas que, no final, é divisa para pagar o agrotóxico, ou seja, é divisa para você importar agrotóxico, então é um absurdo. Então, assim, então há uma luta de classe nesse processo. Então, assim, e como que a gente faz? A gente tem que pensar esse bloco, pensar o movimento, por isso que é um pouco essa a ideia, né? A gente traz hoje um debate, uma ativista, né, uma militante da área ambiental, que as pessoas entendem muitas vezes o ambiental como anti-humano, né? Como contra esse pessoal eco-chato, contra a natureza, e não é pensar a natureza, pensar no ser humano, é pensar na qualidade de vida, né? Pensar, trazer um estudante, um militante da área, né, com o Vitor, uma produtora, é pensar essa formação, né, desse bloco, que é uma produtora que um dia foi estudante, né? Então, assim, bom, eu acho que a gente já é 1h15, né? Tá um bom debate, tá um debate legal. Eu acho que a gente já pode ir para as considerações finais, também fazer uma provocação nessas considerações finais aí, que já citaram esse governo, já citaram como foi um retrocesso, né? Todas as conquistas que os movimentos do campo tiveram, né? O movimento agroecológico, claro, né? Foi um governo, né? Os governos do PT, por mais problemas que tiveram, também, né? Foi um avanço, tiveram essa disposição, teve uma participação ali maior, né? Por mais crítica que a gente possa ter, né? A gente estava conversando com a Laila outro dia, né? Sobre a questão das usinas, de outros debates, né? Do neodesenvolvimentismo, mas teve um avanço, definitivamente, e como pensar a luta que vem por aí, como a gente resistir a esse bolsonarismo. Queria que vocês, nas considerações finais, também abordassem esse tema. Começo... A Laila foi a última, né? Eu queria começar pela Janete, depois o Vitor, depois a Laila. Pode ser? Certo. Então, eu queria dizer assim que a Terra tem uma função social. Eu acho que a gente tem que sempre ter isso em mente. E qual é a função social de quem está sobre a Terra, né? É você garantir a segurança e a soberania alimentar de um território e de um país, né? No caso do nosso país, o Brasil. A gente precisa se dar por conta disso. Mas também que estar sobre a terra significa que a gente precisa preservá-la para as próximas gerações. Não tem sentido a gente retirar tudo que é possível de cima dela hoje, sem pensar nas pessoas que vêm depois dela, né? Sem pensar no próximo, sem pensar nos nossos filhos, netos, gerações. Não sei se caiu, para mim tinha caído. Então, como consideração final, eu queria dizer, acho que lá ela traz um pouquinho dessa unidade, dessa unificação. Eu diria assim, nós estamos falando aqui com um teor de fala de esquerda, né, de classe social, e que esse é o momento que a gente precisa se unir enquanto classe, né, enquanto trabalhadoras e trabalhadores, e se unir no sentido de buscar uma sociedade diferente, uma sociedade inclusiva, né? E que ela tenha que seja justa, mas não só com os humanos, mas também justa com o ambiente, justa com o nosso entorno, né? E eu diria que está mais do que na hora da gente tentar essa unidade, né? De fazer essa unidade para a gente seguir lutando por esse mundo que a gente imagina ser diferente. E eu já dizia para o Venâncio
que isso é uma luta histórica, né? Que a gente tem que ter paciência histórica para ver chegar esse dia. Eu imagino que eu não vá enxergar esse dia, mas se eu não lutar hoje, se eu não lutar amanhã, esse dia não vai chegar para as gerações futuras, né? Então, essa é a mensagem, que todo dia seja o dia da diferença, todo dia seja um dia de luta, que a gente contribua para esse novo que há de vir, né? No futuro, não sei se próximo ou distante, mas que ele venha. E de coração agradecer a vocês pela possibilidade de estar dialogando com vocês e com quem está nos assistindo também. Gratidão. Obrigado, muito obrigado, Janete, mesmo, de coração. Ótimo ouvir tuas palavras. Aí passo aí pro Vitor. Então, para fazer uma consideração final aí, eu acho que o momento que a gente está vivendo é totalmente de um total desmanche, né, de todas as conquistas que foram obtidas pelos movimentos sociais, não só do campo, mas como os urbanos também. E vai ser um tanto quanto difícil a gente sair dessa ideia que a gente está vivendo hoje, mas o principal é a gente se unir e todo mundo aderir a essa causa, né? Porque todo mundo quer alimento saudável, todo mundo quer relações de trabalho justas, ninguém quer ser intoxicado, né? Então, eu acho que o principal ponto para a gente é apoiar os agricultores familiares. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer... Hoje, nos dias de hoje, a gente não pode fazer isso porque a gente está numa época de pandemia, né? E é importante que todos fiquem em casa. Mas a gente pode procurar aí pelas redes sociais os perfis de agricultores familiares que fazem o delivery das cestas agroecológicas e orgânicas. É sempre bom a gente divulgar, né, esses agricultores e agricultoras que estão trabalhando nesse momento crítico, né, para toda a sociedade, que não deixam o alimento na nossa casa, né? E também é muito importante pressionar os governos para que, em todo federal, estadual e municipal, para que criem leis, né, a respeito da agroecologia e da redução de uso de agrotóxicos. Eu faço parte da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, e juntamente com Terra de Direito, eles lançaram essa cartilha aqui, ó, que tem como nome Como criar um projeto de lei estadual ou municipal para a redução de agrotóxicos. Esse material vocês podem encontrar no site da campanha, que é contraosagrotóxicos.org, ou então terradedireitos.org.br. E aqui, nessa cartilha, debate bastante a ideia de como a gente, como cidadão, como sujeito, como que a gente pode ajudar a criação de uma PL, né, de uma lei. Então, eu acho que é muito interessante, além da gente apoiar a agricultura familiar, a gente também trabalhar no âmbito federal, estadual e municipal para pressionar os governos e criarem mais políticas públicas para a solidificação da agricultura familiar e agroecológica. Legal, Vitor. Laila? Laila, você está sem volume. Eu estava no mudo dizendo para você. Estava engraçado. Conversa de mudo. Mas aí, assim, pensando na questão política hoje, né, que é fundamental, urgente, necessária, enfim, nós temos que dar um jeito de acabar com isso. Eu acho que é urgente mesmo a sociedade se unir, porque acabar com isso que eu falo é que essa política que está aí, né, dominando o nosso país, ela é tão... Ela fere muito a gente, né? Todos os valores que eu acreditava é realmente aquilo que quer destruir, né? Parece que é a morte. Então, contra a mulher, o papel da mulher, é o racismo, aquilo. E, claro, o projeto político-ambiental, ele foi bem estruturado e está de acordo, né, com o que queriam que fizesse, porque o nosso não ministro do meio ambiente, ele está lá fazendo o trabalho dele direitinho, ele está lá fazendo o que colocaram ele para fazer, né? Então a gente tem que pensar isso, assim, não é possível criminosos ficarem dessa forma no poder, falando
coisas que são absurdas e cada vez mais a gente fica assim, nossa, o que vai vir depois, né? Não aguento mais, e aí no dia seguinte você ouve um absurdo maior ainda, e aquilo machuca muito, eu acho, sabe? E aí as pessoas vão ficando meio zonzas, e a gente não tem como fazer nada, e aí vai ficando tudo por isso mesmo. Eu acho que não podemos deixar ficar por isso mesmo. A sociedade está acordando, demorando um pouquinho, mas está enfraquecida essa política, está se mostrando, né? Acho que a imprensa teve um papel muito complicado, claro, falar disso, né? Eu que sou jornalista, mas hoje em dia a gente tem que procurar muito a informação, o fato, e procurar ao máximo, né, fugir de qualquer tipo de fake news, essas coisas. A gente tem que estar muito atento, como diz a música, e forte, né, para isso, e realmente se unir. Porque a gente tem que encontrar uma coisa em comum, a gente tem que sonhar, né? Nós podemos ter uma sociedade melhor, com qualidade de vida, que todo mundo se dê bem, não precisa ser isso, né? Não precisa, vai morrer um monte de gente, tudo bem. Não, não tá tudo bem. E a gente tem que dar um jeito nisso. Eu acho que a própria pandemia é um exemplo dessa natureza voltando contra a gente, né? Que pouco se fala, voltando contra nós mesmos aí. E é um momento que acaba sendo oportuno, é horrível, mas é um momento de reflexão também. Então vamos aproveitar essa reflexão. E fazer, né? Refletir e fazer. Então, assim, não só refletir como fazer. Vamos falar da compostagem. Eu não sou agricultora orgânica, não tenho. Eu tenho um sonho de ter um dia, mas não tenho, moro aqui na cidade, mas eu tenho dentro do meu quintal uma compostagem. Pelo menos o meu lixo não vai se amontoar no aterro e poluir o rio. Assim, algum vai, porque eu gero lixo ainda, né? Meus filhos, eu tenho 2 filhos que acabam gerando muita fralda. Eu usei um tempo de fralda ecológica, mas não tem jeito. A gente desperdiça muito alimento em casa, sabe? Então, o mínimo que eu consigo fazer, eu estou fazendo minha compostagem, acho que já faz 10 anos, ela está aí ativa. Eu não produzo muito com ela ainda não tem um fim bom, mas eu pelo menos estou reduzindo o 50% do lixo que a gente gera é orgânico. A gente fala orgânico para o rejeito. É ridículo, porque orgânico é uma palavra que tinha que ser linda, né? Mas na educação ambiental o povo separa reciclável do orgânico. Não, o orgânico é resto de comida, era o que era vivo, é a casca de banana, é a folha de... O que a gente mistura tudo, aquilo é rejeito, aquilo não dá para reciclar, não dá para aproveitar, aquilo realmente vai para o lixão, vai poluir, né? Vai para um aterro. Mas 50% disso é orgânico, eu posso compostar, pelo menos 50% eu reduzi. 30% eu posso reciclar. Para quem? Eu vou reciclar com uma cooperativa de catadores. Em Londrina, a gente tem um exemplo de uma cooperativa com 200 cooperados. São catadores de materiais escolares que saíram do lixão do Limoeiro há 20 anos atrás. Então, a gente tem como contribuir com a Cooper-região, com outras, tem muito catador na rua. Isso aqui é o dia a dia, né? Eu consigo compostar, eu consigo reciclar, eu consigo conversar com as outras pessoas, tem práticas que a gente pode fazer. Legal, Laila. Legal mesmo essa perspectiva que vocês trazem, né? Pensar que o desintoxicar a natureza gera também um novo processo de relação social de produção, distribuição e consumo, ou seja, não é a anti-economia, não é anti-humano, não é que a gente vai retornar a um passado, ou seja, que sempre se coloca, né? Ah, não, vocês querem produzir, querem diminuir a produção, são contra a produção, sempre tem esse preconceito, né? E nessa conversa que a gente teve hoje, dá para ver que não é desse jeito, não é contra o produtor, né? Aqui em Londrina, a gente pensar essa questão de uma luta contra o agrotóxico vai ter um processo de muita paciência também, né? E de convencimento, como disse a Janete, uma paciência histórica. Tem muita gente aí muito produtor, falo por causa própria, né, da minha família, eu tenho relação, que deveria estar do nosso lado, né, que é da nossa classe, mas está do outro lado por ignorância, por fake news, né, principalmente por fake news, e entrando nesse ponto, né, mas mostramos que nós resistimos, estamos aqui, estamos vivos,
tem gente produzindo, tem gente lutando, tem gente pensando, e aqui a gente está pensando junto, ou seja, o que esse governo aí jurássico queria era que nós estivéssemos, não existíssemos, né? Se ele pudesse, ele poderia fazer que não existíssemos de formas cruéis, e queria lutar por isso, mas mesmo assim e hoje a gente está cada vez mais voltando a ser a maioria da sociedade, né? Hoje já somos 70%. Então, fica aqui a dica, né? Fora Bolsonaro, vamos lutar pela democracia e vamos lutar por um ambiente, para desintoxicar essa natureza, porque faz bem para todo mundo, faz bem para o ambiente, faz bem para a saúde, faz bem para a economia popular, não para a economia de alguns. E é isso, gente. Vou terminando aqui. Hoje o papo se estendeu, foi muito legal, muito gostoso estar com vocês. Agradeço, aqui tá aí também, né? Lembrando do PL aí que o Vitor está mostrando, que vamos lutar contra o agrotóxico, vamos incentivar a agricultura familiar, vamos pedir cestas, tem vários aí links, a gente coloca na página vários links, sempre está divulgando, né? Oferendo a resistência aqui em Londrina. E é isso, fique em casa, como sempre, né? Sabadinho aí. Não podemos sair, mas às vezes tem uma cervejinha, tem um vinhozinho, fiquem tranquilos, fiquem bem sempre, e vamos enfrentar esse Covid aí todo mundo junto, e vamos sair disso melhor do que a gente veio. Grande abraço a todos.